No mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão que tornou Bolsonaro réu pela trama golpista, o ex-mandatário passou mal durante uma viagem ao Nordeste e foi transferido às pressas para o Hospital do Rio Grande, em Natal. Segundo o primeiro boletim médico, Bolsonaro chegou ao hospital na manhã desta sexta-feira com um quadro de erisipela, uma infecção de pele, com crises de vômito. Nas redes sociais, o ex-presidente afirma que o episódio é consequência das cirurgias que precisou fazer em decorrência do atentado à faca em 2018. Nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixemos mais livrar-nos do mal. Por volta das 5 horas da tarde, Bolsonaro afirmou que o quadro é estável. As imagens do ex-presidente dentro da ambulância foram usadas por aliados de Lula e pelo próprio ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para exaltar o SAMU e o SUS. Acompanhada de uma foto do Bolsonaro socorrido, Padilha disse: "Todo mundo sabe, na hora da emergência chama o SAMU 192, atendimento de urgência para salvar vidas de norte a sul, criado pelo presidente Lula para todos os brasileiros, cada vez maior e mais rápido. Viva o SUS!" O perfil do Instituto Lula seguiu a mesma linha, publicando um vídeo do presidente. Sai aí! Gente, chama o SAMU. Chama o SAMU 192 e você vai perceber que com rapidez a gente vai cuidar do povo brasileiro. Coincidentemente, o ministro Alexandre de Moraes notificou oficialmente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira e os outros 7 acusados pela trama do golpe, abrindo oficialmente a ação penal no STF contra o chamado Núcleo 1 da trama. No documento de 501 páginas, Moraes, que é relator do caso, divulga na íntegra seu voto, proferido em março passado, quando decidiu por tornar o ex-presidente réu pela tentativa de golpe. Agora, passa-se a fase de instrução criminal, onde os 8 réus vão defender sua inocência perante a primeira turma do Supremo. Veja agora um trecho do voto de Moraes. E nós temos a tendência, infelizmente, de esquecendo. E as pessoas de boa fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má fé que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Então, presidente, eu já conversei com Vossa Excelência e pedi autorização. A materialidade desses crimes, ao invés de eu ficar aqui falando meia hora, em 5 minutos do vídeo que nós vamos mostrar, a materialidade fica comprovada, porque a materialidade exige violência ou grave ameaça. E aqueles que se esqueceram de boa ou má fé, que houve violência, gravíssima violência contra a pessoa, vão se recordar agora. Há um policial que foi retirado do seu cavalo e agredido covardemente. Os policiais judiciais aqui, nossos, precisaram resistir bravamente, gastaram toda a munição, não letal, obviamente, que não houve autorização para se utilizar munição letal, gastaram todas bombas de efeito moral para não deixar os invasores, os golpistas invadirem esse anexo 2 e destruírem processos
sigilosos que são físicos. Nós tivemos aqui servidores, nossos policiais, feridos gravemente. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do presidente e do vice-eleito. Brasília está em chamas. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão-bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? As pessoas... Ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás de pimenta. As pessoas invadindo. E sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção federal. Uma verdadeira guerra campal. Bombas, helicóptero, jogando bombas de efeito moral. O policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. Aquele ataque no capacete, que a pessoa vai... Ele se deu após a queda. Eu caí, subi aquela lateral ali do Congresso, quando já estava na N1, que eu estava passando pelo gradil, que eu fui puxado novamente, aí que eu estava me defendendo com o meu escudo. Nesse momento, eles estavam me arrastando pelo escudo. Eu resolvi soltar o escudo para que eu pudesse me defender melhor. Quando eu soltei o escudo, foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. Aí, no momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu Deus. O Congresso Nacional, Palácio do Planalto, nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. Muita gente lá fora, pessoal. Muita gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter o pessoas povo. Filmando, incentivando mais pessoas a vir. A resistência da Polícia Legislativa. Mantém! Bombas. Moral, pô! Escudeiro! É bom lembrarmos que nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado violentíssimo. Fogo, a destruição ao patrimônio público. Dano qualificado. E agora o Supremo Tribunal Federal. Uma violência selvagem, a incivilidade total, com pedido de intervenção militar de golpe de Estado. Que é a porra do STF, caralho. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? Que é a porra do STF, caralho. Quem manda aqui?
Então, as imagens, usando um chavão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, essas imagens acho que não deixam nenhuma dúvida da materialidade e da gravidade dos delitos praticados numa sequência narrada pela Procuradoria-Geral da República, desde os acampamentos, pedindo intervenção militar, os atos do dia 12 de dezembro, no dia da diplomação, onde, inclusive, se tentou invadir a Polícia Federal depois de se colocar fogo em ônibus. No dia, às vésperas do Natal, a tentativa de explosão de uma bomba no aeroporto e, na sequência, culminando com o que narra a Procuradoria-Geral da República no dia 8 de janeiro. Então, nesse sentido, a denúncia descreve as condutas criminosas, a materialidade e possibilitando que as defesas possam exercer seu amplo direito, porque as ações sucessivas são descritas de forma coerente, clara, circunstanciada, todos os atos que a Procuradoria-Geral da República imputa aos denunciados.